Então ele começa na introdução falando: que sermão é esse? Que sermão é este? Sermão do Monte. Podemos dizer que ele é um esboço completo do Novo Testamento, que ele traz o que John Stott chama de a contracultura cristã. Nós encontramos aqui nesses poucos capítulos vários assuntos, várias doutrinas, como nós vamos ver hoje, do começo ao fim. A palavra contracultura, acredito que nós entendemos muito bem o que significa, né? Existe uma cultura e nós somos contra. Não que o cristão é do contra, nós somos contra a cultura pecaminosa, contra aquilo que está fora, que não está de acordo com a palavra de Deus. Então, o ponto tocado aqui ilustra muito bem isso. Embora ele foi escrito numa época, ele não perde o sentido hoje, na atualidade, ele serve muito bem. E a gente vai perceber que sempre é a mesma coisa. Há um costume, há uma cultura, há uma ideologia, e o cristão, se ele não tomar cuidado, ele vai adentrar, ele vai começar a pensar como o mundo. Ele vai ser um religioso, mas vai viver como o mundo. É contra isso que a palavra de Deus nos instrui, e aqui principalmente o Sermão do Monte. Vendo Jesus as multidões. Aqui muitas vezes passa na nossa cabeça que Jesus, vendo as multidões, reuniu todo mundo e vou pregar para todo mundo. Na verdade, ele estava fugindo das multidões. E ele se assenta e se aproxima os seus discípulos. Mas então ele falou só para um número pequeno de pessoas, só para os seus discípulos? Sim e não. Porque lá no final do final do Sermão do Monte, o que a gente vê? Vai lá para o capítulo 7, lá no finalzinho. 7:28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. O que a gente pode entender é que, embora ele se assentou e falou com os seus discípulos, de alguma forma as multidões não deixaram, né? Ele foge, mas a multidão ia atrás, as pessoas iam atrás, e elas de alguma forma conseguiram escutar. É o que a gente percebe aqui. Mas há uma palavra específica para os discípulos de Jesus. Que sermão é esse? Então, o que nós vimos aqui? Que é uma palavra completa sobre a contracultura cristã, ou seja, são valores cristãos, um padrão ético, uma questão de devocional. Aqui ele fala sobre a ambição, sobre o dinheiro, sobre relacionamentos. Então é um sermão completo do Novo Testamento aqui, é um resumo, né? A segunda pergunta, a qual John Stott começa, o sermão é autêntico? Bom, se está na Bíblia, a gente já não tem muita dificuldade de responder essa palavra. É autêntico. Mas o que ele quer dizer com isso? É que muitos acreditam que o Sermão do Monte é uma coleção de pronunciamentos, de palavras de Jesus, ou até mesmo palavras da Bíblia, conteúdos que foram relacionados. E nós podemos perceber que, de certa forma,
tanto Mateus como Lucas apresenta essa matéria aqui como um sermão de Cristo. Então nós não vamos tentar fazer aqui conjecturas e invenções diferentes. Mas dentro desse tema, o sermão é autêntico, uma observação que eu acho oportuna a gente trazer é essa palavra desse escritor chamado Bruce. Ele acredita que o material contido, ou seja, o Sermão do Monte, Mateus 5-7, representa a instrução não de uma simples hora ou dia, mas de um período de retiro. Então, poderia ser que Jesus está ali no monte, ele fica ali e assim passa-se alguns dias. É difícil também pensar nisso, uma multidão parada num retiro, né? Como que eles se alimentaram, como que eles estiveram ali. Mas o sermão é autêntico? Sim, não temos dúvida disso. Outra palavra que ele coloca é: o sermão é relevante? Já falamos, né, que o sermão é relevante, no sentido de que nós percebemos aqui a coerência, a forma que Jesus fala, né? Olha aqui, o sermão descreve o comportamento que Jesus espera de cada um dos discípulos, que são também cidadãos do reino de Deus. Então é muito relevante. Se você perguntar o que Jesus espera do nosso comportamento, muito temos no resumo trazido no Sermão do Monte. Aprender o Sermão do Monte, nós vamos viver e ter conhecimento em várias áreas da nossa vida, como nós falamos, né? Espiritualmente, a área material e várias situações da vida que nós vamos apresentar agora nessa segunda parte aqui. O sermão é relevante e aqui nós temos A, B, C, D, E, F, que são os capítulos aqui que nós vamos estudar numa outra oportunidade. Então o sermão é relevante, ele é maravilhosamente coerente, descreve o comportamento de Jesus, que Jesus espera de cada um de nós como discípulos, que são também cidadãos do reino de Deus. O Sermão do Monte, ele traz essa ideia que está muitas vezes em desuso. Por que eu digo uma ideia em desuso? Uma ideia de termos padrões, de termos um pensamento, de termos um testemunho. Parece estranho eu falar isso, né? Mas muitas pessoas dizem que não tem tanta importância, certas coisas não têm tanta importância. E nós vemos que isso é uma forma errada de pensar. Bom, primeira questão aqui então, do capítulo 5, 13 a 12, nós lemos aqui os 5, 1 e 2, né? Então do capítulo 5, 3 a 12, nós temos as bem-aventuranças, que falam então do caráter do cristão. Caráter do cristão. As bem-aventuranças enfatizam 8 sinais principais da conduta e do caráter cristão, especialmente em relação a Deus e aos homens, e as bênçãos divinas que repousam sobre aqueles que externam estes sinais. A bênção está nessa frase, né? Bem-aventurados. Bem-aventurados, e fala sobre 8 qualidades aqui. Podemos dizer que é uma conduta de 8 qualidades para uma só pessoa. Não é para você procurar buscar, não, eu quero ser o manso, eu quero ser, não, são qualidades que todos nós devemos buscar. Depois a gente vê aqui um tópico: a influência do cristão, de 13 a 16, que é o tão conhecido sal da terra
e luz do mundo. Então, como está escrito ali, as duas metáforas do sal e da luz indicam a influência que os cristãos devem exercer para o bem na comunidade. Sal da terra e luz do mundo. Manter um caráter distinto, conforme nós vemos na bem-aventurança. O homem bem-aventurado que busca essas qualidades, ele está apto para ser o sal da terra e a luz do mundo. Quando ele diz que vós sois o sal da terra, depois vós sois a luz do mundo, está baseado no tópico anterior, no caráter do cristão. A nossa conduta leva à influência. Nós podemos assim levar essa influência. Aí a seriedade, né, irmãos, que nós temos essa responsabilidade de levar a palavra, de ser influentes, de ser bênção. Então nós precisamos estar nos fortalecendo na palavra. Quando chega alguém na igreja, né, nós não poderíamos perder essa oportunidade de ser esse sal, de ser essa luz, de conversar, de trazer para perto, de testemunhar esse evangelho que nós vivemos. Mas não é só quando chega uma pessoa na igreja, né? Na verdade a gente não está aqui, né, só para esperar as pessoas chegarem na igreja. Quando nós estamos lá fora, nós devemos ser esse sal na terra através da nossa vida, na nossa conduta, na conversa que nós temos com as pessoas. Precisamos, né, de relacionamentos para que possamos influenciar, levar essa mensagem do Senhor. Depois, ainda no capítulo 7, versos 17 a 48, é um período maior. Vai falar sobre a justiça do cristão. Qual deve ser a atitude do cristão para com a lei moral de Deus? E eu já estava antecipando esse tópico quando eu falei que muitos hoje não dão importância a esses temas, a coisas que falam de moralidade. Existe uma nova moralidade que podemos chamar de imoralidade. Essa nova moralidade são os não mais sob a lei. Isso é muito comum. As pessoas não darem importância a princípios, a questões que são aqui listadas, né? Porque os irmãos perceberem, depois do 17 a 20, que ele desenvolve aqui o tema, ele vai dar exemplos sobre essa questão de cumprir a lei. Jesus, ele fala que ele não veio para revogar, mas para cumprir a lei. Então nós não temos aqui o fim da lei, no sentido de que ela não mais precisa ser executada, mas quando a gente ouve na palavra o fim da lei, é no sentido de que ela não mais tem poder de nos matar, porque Jesus, ele pagou o preço por nós, mas não para que nós continuássemos pecadores, mas para que nós servíssemos ao Senhor. Então essa é a grandeza do reino de Deus, em nos ensinar as questões importantes para a vida. Nós não devemos ser nem como aqueles fariseus, escribas, que tinham a lei e que se achavam superiores aos outros, mas também nós não devemos ser como aqueles que rejeitam a lei. E aqui eu disse que esse texto ele está escrito num contexto antigo, mas serve muito bem para hoje. A gente vê isso nessa afirmação, quando ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos. Depois ele diz: eu porém vos digo. O que ele quer dizer com ouviste o que foi dito aos antigos? Ouviste o que foi dito pela tradição, pelos ensinos que o mundo vai passando para frente. Tem tradição boa, mas tem tradição que vai piorando as coisas. A gente enfrenta isso todo dia.
Princípios que são rebaixados e viram uma tradição, e você que se torna o errado. Então ele está dizendo: você ouviu isso aí no mundo, que o comportamento deve ser assim. Eu, porém, digo isso. Quando nós formos estudar isso aqui, a gente volta, né? Mas é aquela ideia, não é que a Bíblia mudou, né? Algumas pessoas falam: olha, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o que foi dito e o que Jesus disse. Não, ele está dizendo que eles interpretavam errado a palavra. Por isso ele disse: eu vou explicar essa palavra. Com autoridade, Jesus reafirmou o Antigo Testamento, mas ele confirmou como a verdade dele e não como mentira. Ponto D, muda de justiça para o tema piedade. Embora na questão da justiça ainda há piedade, mas ele fala de um tipo de justiça espiritual, colocado aqui com exemplos da esmola, da oração. Nós vemos aqui: guardai-vos de exercer a justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por ele. Mas a justiça, ela deve ser no coração, espiritualmente, essa justiça. Em sua devoção religiosa, os cristãos não devem se acomodar nem com o tipo hipócrita dos fariseus, nem como o formalismo mecânico dos pagãos. Eu disse no ponto anterior, aqui ele se encaixa melhor. Então não é para ser um religioso como o escriba, como o fariseu, e nem hipócrita, né? No sentido de formalismo, mas viver a verdadeira religião. Então 6, de 1 a 18. Ponto E, a ambição do cristão. É um tema também que nós já estudamos algumas vezes. Até um domingo de manhã nós falamos sobre parte desse texto aqui. A ambição do cristão. Lembra que eu falo que o cristão pode ter sim ambição. Ambição não é uma palavra negativa, mas a ideia é no que está a nossa ambição, nosso desejo. E a ambição do cristão deve ser a glória de Deus, e não a nossa própria glória, nem mesmo o nosso próprio bem-estar material. Nós conhecemos que o cristão deve fugir desse chamado mundanismo, no sentido de viver em busca daquelas coisas que só são parte material, né? As riquezas materiais, os luxos, as coisas que o dinheiro, que o poder traz, os vestiários e tudo mais. Nós participamos do mundo, mas nós não devemos deixar que isso seja a nossa busca, a nossa glória. Então fica bem claro, né? Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aqui do 19 a 34, então nós vemos a abrangência de vários assuntos, mas está dentro sempre desse tema, a ambição do cristão. Quando a gente lê sobre a ansiedade do verso 25, a gente percebe exatamente que ele está mostrando que esse desejo de acumular os tesouros, de buscar as coisas do mundo, só vão trazer uma coisa para a gente: a ansiedade. Porque as coisas desse mundo são muito instáveis. E essa preocupação, ela vai ser como um vício para nós. Nós sempre queremos e sempre vamos querer mais e precisar de mais para satisfazer. Ou seja, para pensar que vamos nos satisfazer, porque nós nunca iremos nos satisfazer. E aí ele termina então dizendo para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, no verso 33. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, e buscai o reino de Deus. E por último aqui,
nós encontramos os relacionamentos, capítulo 7, versos de 1 a 20. Os cristãos estão presos em uma complexa teia de relacionamentos, todos eles partindo do nosso relacionamento com Cristo. O que ele quer dizer com teia de relacionamentos? Nós estamos unidos a Cristo, então nós estamos unidos aos nossos irmãos, estamos unidos às pessoas desse mundo que devemos evangelizar, e nós então temos responsabilidade de amar, de compartilhar a verdade, e não julgar, e não criticar. Nós temos a responsabilidade de amar, e amar é servir. Como que você ama alguém? É servindo essa pessoa. Demonstrar amor é servir, é orar. E aí são os tópicos que estão colocados aqui, versos de 1 a 5, capítulo 7, né? Nós estamos, versos de 1 a 5, ele fala sobre a questão de não julgar. Depois ele diz aqui a respeito do evangelho, de oferecer, questão de oferecer o evangelho, sobre a oração, e termina aqui sobre os dois caminhos, né? As duas estradas, os relacionamentos do cristão. E o último tópico, uma dedicação cristã, 7 de 21 a 27. Não basta chamá-lo de Senhor ou de ouvir os seus ensinamentos. O texto do Sermão do Monte, Jesus se põe como esse Senhor, como este Deus, como este que está ensinando. E depois de falar todas estas coisas, ele termina: não adianta nada dizer sim Senhor, não Senhor, ou de ouvir, de conhecer os ensinamentos, mas nós precisamos praticar. Porque se ouvir e não praticar é como uma casa que cai, o vento sopra, ela vai desabar. No momento nós vamos desabar. Se nós não tivermos a firmeza em Cristo, é esse que não pratica, né? Ele vai se afastar. Quando a gente vê algumas pessoas se afastando do caminho, é porque foi um ouvinte não praticante, ou foi aquele que dizia Senhor, Senhor, mas era só na boca para fora, não tinha o Senhor no coração. O tema fala então aqui sobre sinceridade, fala sobre servir a Deus. E aí a gente volta aos versículos 28 e 29, quando diz: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele lhes ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Nesta introdução, o capítulo termina dizendo: o sermão é prático, ou seja, seus padrões são atingíveis, ou devemos quedar-nos satisfeitos, admirando-os melancolicamente à distância. Quando a gente é submetido a uma prova muito difícil, a nossa tendência é culpar a prova. A culpa não é nossa não, que não estudou o suficiente. Ou não é nossa que nós somos imperfeitos. Então, respondendo a essas questões aqui, o sermão é prático, seus padrões são atingíveis. Eu vou ler aqui uma parte. Olha. Os padrões do Sermão do Monte não podem ser imediatamente atingidos por todo mundo, nem totalmente alcançado por qualquer um. Então, é claro que
nós vamos ver aqui muitos temas difíceis, né? Difíceis de viver, de praticar. E ele já deixa claro, não é totalmente alcançado por qualquer pessoa. A lei, a palavra, como nós vamos alcançá-la de forma 100%? Cristo nem precisaria vir, né? Se a gente conseguisse cumprir toda a lei, já estava salvo. Colocá-los além do alcance de qualquer pessoa é ignorar o propósito do sermão. Ou seja, falar que ele é inatingível, que ele deve ser simplesmente só admirado. Então para que Jesus ia pregar um sermão para a gente admirar? Ele pregou para a gente buscar viver, tentar viver, tentar praticar. Colocá-los como sendo atingíveis por qualquer pessoa, ignorar a realidade do pecado. Esses padrões são atingíveis, mas só por aqueles que experimentam o novo nascimento. A justiça de Jesus descreveu o sermão. No sermão, a justiça que Jesus descreveu no sermão é uma justiça interior. Embora se manifeste externa e visivelmente, continua sendo especialmente a justiça do coração. Então, mais do que tratar comportamento, Jesus quer tratar nosso coração. E quando Ele trata do nosso coração, Ele está tratando do comportamento. Somos chamados então, irmãos, a mais uma vez refletir sobre esta passagem. E eu desafio os irmãos a reler com calma na sua casa. Quem sabe você tem algum comentário, alguma Bíblia de estudo, também aproveite para reler. E nós não vamos estudar versículo por versículo, né? Uma semana o versículo 3, bem-aventurados humildes de espírito, aí uma semana. Não, nós vamos estudar de forma como nós vimos aqui, até o ponto G aqui, de A, B, C, D, E, F, G, 7 semanas, contando com essa dá 8 semanas. E que Deus assim nos ajude, nos abençoe, e com certeza eu creio que essa mensagem ela é muito oportuna sempre para nós. É um texto da Bíblia que você vai perceber como ela tem coisas, né, para sermos enriquecidos por ele. Toda a Bíblia é assim, né? Mas nós sabemos aqui quantas pessoas já escreveram sobre o Sermão do Monte, quantas mensagens, e nós poderemos aqui mais uma vez refletir sobre esse tema.